consulta de seguimento do DIU pós-parto e pós-abortamento, orientações e ações importantes. E agora, como devemos proceder? Vamos entender um pouco primeiro. O DIU de cobre é um pequeno dispositivo intrauterino. Ele é um dos métodos contraceptivos com larga utilização em nível mundial, onde seu uso chega em torno de 15%. Porém, no Brasil, seu uso é de apenas 1,9%. A ampliação do acesso ao DIU é uma estratégia que visa garantir uma assistência qualificada e respeitosa às mulheres quanto à sua autonomia e fisiologia. Então vamos lá! A escolha pelo uso do DIU como método contraceptivo apresenta inúmeras vantagens. Alto potencial de eficácia, 99,3%, praticidade e segurança, sem necessidade de intervenção diária, de longa duração, até 10 anos de uso, não altera a libido nem prejudica a fertilidade, não interfere na lactação nem na amamentação. O DIU pode ser usado em qualquer idade do período reprodutivo, desde a adolescência até a menopausa, de nulíparas até multíparas, com ou sem cesariana prévia. Seu uso também apresenta algumas contraindicações. Fique atento para mulheres que apresentem distúrbios de coagulação, anormalidades uterinas, alguns tipos de miomas, infecções pélvicas ativas. Essas mulheres não poderão optar pelo uso do DIU de cobre. Por que optar por colocar o DIU de cobre já na maternidade? Se sua inserção não for realizada logo após o parto, o DIU poderá ser colocado somente 4 a 6 semanas após o parto. Estudos evidenciam que grande parte das mulheres não consegue retornar na consulta de revisão no pós-parto ou pós-abortamento, assim não iniciam o uso de método contraceptivo. E é nesse período de espera que pode ocorrer uma gravidez indesejada. A ocorrência de uma nova gravidez em 6 meses após o parto é 2,5 vezes menor em mulheres que têm a inserção do DIU antes da alta hospitalar. A inserção do DIU no pós-parto pode ser em qualquer momento até completar 48 horas, mas a inserção imediata até 10 minutos após a dequitação placentária diminui a taxa de expulsão, que pode ocorrer em até 24% dos casos. A inserção do DIU pós-parto ou pós-abortamento pode ser realizada por médicos e enfermeiros desde que estejam capacitados para a realização do procedimento e obedeçam aos critérios de elegibilidade. São contraindicações no uso do DIU de cobre pós-parto e pós-abortamento. Pacientes que estejam com alguma infecção ativa ou infecção não tratada durante o pré-natal. Bolsa rota há mais de 24 horas no trabalho de parto. Apresente sinais de infecção e febre durante o trabalho de parto. Apresente hipotonia e hemorragia pós-parto. Retenção placentária pós-parto. Essas pacientes não serão elegíveis para a inserção do DIU de cobre. Essa prática não deve ser exclusiva de especialistas, nem vinculada a exames complementares como a ultrassonografia. O DIU de cobre pós-parto é inserido logo após a dequitação placentária. Ele é inserido por inteiro, o T de cobre, mais o fio em toda a sua extensão, bem no fundo uterino. Veja como fica o DIU inteiro em fundo uterino e como está o tamanho aproximado do útero no pós-parto imediato. Após 30 a 45 dias do pós-parto, o útero volta ao tamanho normal.
e o fio do DIU desce para o canal vaginal. O acompanhamento pós-inserção do DIU é de grande importância para o seguimento das orientações e a garantia de efetividade contraceptiva do método. A consulta de seguimento é realizada na unidade de saúde entre 30 e 45 dias após a inserção do DIU na maternidade. O profissional de saúde que fará a revisão deverá realizar um exame clínico ginecológico, avaliar o grau de sangramento e de satisfação da paciente em relação ao método. Após o exame clínico ginecológico, o profissional deverá visualizar o fio do DIU e realizar a secção corte do fio 3 cm abaixo do orifício externo do colo uterino. Para realizar o corte do fio, deve-se utilizar uma tesoura esterilizada. Veja na imagem como fica o fio do DIU após a secção corte. Ainda durante a consulta de revisão, o profissional deverá questionar sobre sangramento, salientar sobre os sintomas como cólicas e sangramento aumentado nos primeiros 3 meses e orientar sobre a adaptação do corpo ao método contraceptivo. Prescrever medicamentos se houver necessidade para alívio desses sintomas e orientar para procurar atendimento em qualquer tempo, caso apresente sinais de infecção. Atenção! Nos casos onde o DIU foi inserido logo após o abortamento, até 16 semanas, o corte do fio será realizado já durante a colocação do dispositivo na unidade hospitalar. Desta maneira, o corte do fio não será necessário na consulta de revisão. Nos casos onde a idade gestacional é superior a 16 semanas, a técnica de inserção de DIU será a mesma do pós-parto imediato. Demais orientações seguem iguais. Informações importantes. As infecções pélvicas relacionadas ao DIU geralmente ocorrem no primeiro mês de uso. Reforçar sobre o uso de preservativos na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, pois o DIU atua na prevenção de gestação. Nos casos onde se confirme o diagnóstico de infecções, o profissional deve instituir o uso de antibiótico terapia adequada a cada caso. Se houver sucesso terapêutico no tratamento da infecção, não haverá necessidade de se retirar o DIU. Dica importante: se o fio do DIU não for visualizado ao exame especular, ele pode estar enrolado dentro do canal cervical. Nesses casos, pode-se introduzir delicadamente uma escovinha de CP no orifício cervical na tentativa de exteriorizar o fio. Se após o uso da escovinha o fio ainda não for visualizado, o profissional deverá descartar gravidez e solicitar um exame de ultrassonografia para verificar a presença e posicionamento do DIU dentro do útero. Se no laudo da ultrassonografia o DIU estiver dentro do útero, nenhuma ação será necessária. Nos casos raros em que o DIU, através da ultrassonografia, for visualizado na cavidade abdominal, o profissional deve atentar para a presença de sinais de alerta, sangramento aumentado e/ou sinais de infecção. Na presença desses sinais, encaminhar a paciente direto para o serviço de emergência, onde será realizada uma laparoscopia para a retirada do DIU. Na ausência desses sinais de alerta, pode-se encaminhar a paciente pelo sistema de referência e contra-referência, que dará o seguimento para a conduta e retirada do DIU. Para reforçar: o DIU bem posicionado é aquele que está localizado dentro do útero, acima do orifício interno do colo uterino. Já o DIU mal posicionado é aquele que está localizado no canal cervical, abaixo do orifício interno ou no canal vaginal. Nesse caso, deve ser retirado. Para reforçar:
Se disponível na unidade, a ultrassonografia poderá ser realizada para a confirmação do bom posicionamento do DIU. Porém, ela não é obrigatória nem antes nem depois da inserção do DIU. O incremento nas ações de divulgação e oferta do DIU de cobre por parte das UBSs é uma medida de garantia de acesso das mulheres aos benefícios deste método. A consulta de seguimento é imprescindível para a garantia de controle, manutenção e efetividade do método contraceptivo DIU de cobre pós-parto e abortamento. Os serviços e os profissionais responsáveis pelos cuidados de saúde das mulheres têm o dever de divulgar informações qualificadas e baseadas em evidências científicas. Os serviços devem organizar seus processos de trabalho a fim de garantir às mulheres acesso a esse método contraceptivo em tempo oportuno. Depois dessas informações, esperamos que você fique mais preparado em relação às ações que devem ser realizadas durante a consulta de revisão do DIU pós-parto e pós-abortamento. Todas essas orientações são do Manual Técnico para Profissionais de Saúde DIU com cobre TCU 380A, Ministério da Saúde, 2018. O link para acesso deste manual está na descrição do vídeo logo abaixo.